Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Estou sim, doutora Mariana. Boa tarde. Boa tarde, Arthur, tudo bom? Tudo sim. Podemos começar, professora? Podemos? Boa tarde, galera que vai estar nos ouvindo aí nos próximos dias. Hoje estamos começando aqui com o primeiro episódio do Projeto do SEI, que é o podcast Questão e Negócio em Ação, onde eu vou estar aqui com a nossa querida convidada, Mariana Pontual, e ela é formada em Gestão de Recursos Humanos, tem duas especializações e, além de ser professora universitária, ainda é estudante de psicologia. Professora Mariana, a senhora pode fazer um breve resumo aí desse seu extenso currículo? Nossa, tá me ouvindo bem? Estou sim, pode falar. Tá. Então, vamos tentar fazer um breve resumo aí, né? A minha primeira graduação foi em Gestão de Recursos Humanos, né? O meu curso origem, digamos assim. Fiz aqui na UniFG e assim que eu terminei o curso, eu já emendei com uma especialização em Psicologia Organizacional. Então, enquanto eu fazia faculdade de RH, eu percebi que eu me identificava muito com a área de psicologia organizacional. Foi uma disciplina que eu tive na época, no currículo que tinha na época, e foi algo que me encantou muito. E aí fiz essa pós-graduação, né? Tipo, acabou a graduação, no mesmo ano eu já comecei a pós. E concluindo ela, eu também fiz um MBA em gestão de pessoas por competências, porque na época eu trabalhava numa empresa na área de RH que estava tratando muito desse tipo de contratação. E aí eu achei também muito interessante e acabei iniciando essa outra pós-graduação. Então, finalizei a pós em psicologia organizacional. Um tempinho depois eu já iniciei essa nova pós, né, uma MBA. E continuo trabalhando na área de RH, né? Hoje em dia não em empresas, mas de forma direta, mas de forma indireta como consultora. Então, presto consultoria aí na área de recursos humanos, principalmente na parte de implementação dos subsistemas de RH, treinamento de líderes, enfim, tudo voltado para a área de gestão de pessoas. E, paralelo a isso, estou estudando também psicologia, fazendo, né, uma nova graduação. Pretendo continuar atuando na área organizacional, mas também tenho o desejo, né, tenho a vontade de atuar na clínica. Então, talvez aí são coisas para a Mariana do futuro definir, se vai ficar em organizacional mesmo, ou se vai ficar na clínica, ou se vai conciliar os dois. Mas até a graduação em psicologia tem sido estratégica nesse sentido, para também ter uma outra base de conhecimentos para também atuar em organizacional. Então, acaba que minhas áreas de formação acabam conversando, né? Acabam dialogando. Entendi. Professora, o que a motivou a senhora para começar a fazer a graduação de Gestão de Recursos Humanos? Poderia Então, dizer, né? sim. Na época, quando eu comecei a faculdade, eu estava trabalhando já como analista de RH numa multinacional. E antes de trabalhar nela, eu fazia graduação em administração. E aí fiquei desempregada por um tempo, né? Assim como muitos colegas que nos ouvem aqui, eu trabalhava para poder pagar a faculdade. E aí, quando eu fiquei desempregada, eu tive que trancar a faculdade de administração. E quando eu recebi essa nova oportunidade profissional para trabalhar já como analista de RH, eu pensei, bom, preciso voltar a estudar, né? E foi tipo assim, minha prioridade máxima foi já iniciar o ano seguinte e concluir a minha graduação, que eu não tinha concluído até então. E aí, na época, eu me lembro que eu conversei com um coordenador de administração e ele me deu um conselho assim, que eu digo, eu até tive a oportunidade de dizer isso para ele depois, que foi o melhor conselho que ele podia me dar, porque ele disse, ó, já que você está já trabalhando na área de RH, faz o tecnólogo em RH, porque aí você
é um curso mais curto, mais específico, ele dura 2 anos, depois você já pode fazer uma pós-graduação. E foi exatamente isso que eu fiz. Né? Eu acabei não voltando para a administração, que era um curso de 4 anos, Uhum. aproveitei ainda algumas disciplinas em RH e consegui fazer o meu curso de RH dentro dos 2 anos esperados e fiz minha pós-graduação, e aí isso me abriu novas portas, como a docência também, né? Hoje eu atuo aqui na UniFG também como professora. Então, se iniciou assim, a partir de uma oportunidade profissional que eu tive, e aí eu entendi que eu precisava me graduar especificamente naquela área que eu já estava atuando profissionalmente. A senhora pode dizer também aqui para a gente, o mercado, quando a senhora ingressou, como ele era e o que a senhora acha que ele mudou, se ele mudou bastante? Eu vejo que ele mudou bastante, Arthur. Da seguinte forma, quando eu trabalhei nessa empresa, eu comecei lá em 2013 e saí em 2019, finalzinho de 2019. Isso, se você for analisar, foi um período pré-pandemia, né? Um período antes da pandemia. Então, a gente tinha um trabalho muito especializado, um trabalho muito presencial. Não se falava, pelo menos não na área de RH, não se falava tanto em home office naquela época. Apesar de ser uma empresa multinacional, mas sempre que tinha treinamento, a gente sempre precisava se deslocar para outras áreas. Então, dentro dessa empresa, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, Rio de Janeiro, para Salvador, para Natal. Acho que foram essas as filiais que eu conheci, para poder receber treinamentos e também para fazer alguns treinamentos de funcionários que, tipo, a pessoa do RH saía da empresa e aí eu ia até a unidade para treinar o novo profissional que entrasse. Então, era um trabalho muito mais pessoal, muito mais presencial. Hoje, né, hoje em dia, principalmente em 2023, a gente observa essa hibridez, inclusive no mercado de trabalho. Então, por exemplo, hoje não teria necessidade de eu viajar para Rio, São Paulo, Natal, porque teria esse mesmo ferramenta que a gente está utilizando aqui para conversar, eu poderia treinar uma pessoa nesse formato. Então, isso mudou, né? As relações profissionais e as relações pessoais também mudaram, uma vez que você não precisa tanto da presencialidade. E eu vejo também hoje, Arthur, que o trabalho ele é mais generalista. Então, na minha época, o trabalho era mais especializado. E hoje não. Hoje é importante que você tenha um conhecimento de um pouco de tudo. Né? Então, por exemplo, para o profissional de RH, é importante que ele tenha não apenas o conhecimento de recrutamento, treinamento, né, etc., mas é importante que ele tenha conhecimento em departamento pessoal, é importante que ele tenha conhecimento em legislação trabalhista, é importante que ele tenha conhecimento em ferramentas de tecnologia, né, principalmente software, que se utiliza dentro da área de RH. Então, eu acho também que uma outra mudança é o uso da tecnologia dentro da área. Isso não só para a nossa área de RH, mas para qualquer outra área que você for pensar, o uso da tecnologia tem sido um grande diferencial. Então, pessoas que se especializam em determinada tecnologia, elas acabam trazendo um diferencial para si. Nossa, que legal, professora. Aí quer dizer que para quem quer iniciar um profissional da área de gestão de recursos humanos, o que seria uma característica crucial para ele ser diferente, né? Ser mais competitivo que os outros, seria essa generalidade dele, né? Ter um É, amplo conhecimento em várias áreas dos conhecimentos, não é isso? exatamente. Eu diria que são duas coisas, Arthur. Ter conhecimento mais generalista, ter um conhecimento mais amplo, né? Não ser tão específico, e usar a tecnologia também. Estar aí antenado, estar atento com as tecnologias que têm sido utilizadas na área de atuação para que possam ter aí bons diferenciais competitivos. A senhora teria algumas dicas para passar aí para quem está saindo do ensino médio ou que está montando a sua empresa e que queira ter um diferencial que a senhora pode trazer aí para agregar valor a esse jovem, para ele escolher um curso bom, ou para esse novo empreendedor para conseguir gerenciar a sua empresa? Para quem está na busca, né, quem quer fazer uma graduação, quer partir para esse ensino formal e entende que a graduação
graduação é importante, né? Principalmente para o pessoal que está saindo do ensino médio. Pensa em algo que você vai fazer e que você se identifica, né? Não pense que existem profissões que dão dinheiro. Tem pessoas que ainda têm essa mentalidade. Por exemplo, advogado dá dinheiro, médico dá dinheiro. Não é a profissão que dá o dinheiro, é o profissional, né? Então, ele precisa primeiro avaliar com que ele se identifica, das suas habilidades, no que ele é bom, no que ele faz bem, e aí, a partir disso, procurar cursos que vão fazer com que ele se torne melhor. Então, se, por exemplo, ele é bom com relacionamento interpessoal, um exemplo, então ele pode buscar cursos em que o relacionamento interpessoal é uma habilidade importante. Se ele gosta muito de tecnologia, gosta de resolver problemas, então ele busca de cursos também que vão precisar dessas habilidades, porque a graduação vai fazer com que ele consiga ampliar o seu conhecimento nesse sentido. Então, para quem busca uma graduação hoje, primeiro é buscar essa identificação, né, com o que gosta, relacionado a temas que gosta, e também buscar testes vocacionais, hoje a internet tem muito, muito material, muito conteúdo sobre isso. De repente, conversar com pessoas que já atuam na área para entender se aquela área é boa, se ela está aquecida atualmente, né? Se existe uma busca interessante naquele tema. Então, mas eu acho que o ponto de partida de quem está buscando uma graduação é se identificar com o que gosta, né? Com um assunto que gosta ali, que ele acredita que tenha um domínio. Para quem quer empreender, eu já vejo que precisa ser uma pessoa que precisa ter a inovação como ponto de partida, né? Precisa gostar de riscos, então precisa ser aquela pessoa que vai... Agora, riscos calculados, né, Arthur? Não é um risco sem você pensar no que está fazendo, não. Mas é você ter uma visão estratégica, ter uma visão de futuro, eu acho que é uma característica importante também do empreendedor, e no momento que pensar numa ideia, pensar em como essa ideia pode se tornar realidade e como é que essa ideia que essa pessoa teve vai agregar valor e vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a partir desses passos, o empreendedor ele também pode buscar esse mercado, né, e que eu acredito que está em expansão, né? Todo mundo tem essa habilidade empreendedora, você pode aplicar dentro de uma empresa ou fora. E aí vai ser algo que você vai entender o que vai fazer sentido para você. Se dentro de uma organização, e aí você vai ter a capacidade de criar, de pensar coisas novas, ou fora, se você vai ser o dono aí do seu próprio negócio e pensar em oportunidades para que você possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Certo, professora. Uma dúvida aqui que surgiu. Como se faz para manter uma alta performance e um nível de produtividade numa empresa? A senhora é formada em gestão de recursos humanos, para fazer com que naquela empresa meus colaboradores eles consigam produzir bem e com alta produtividade. O que um gestor de recursos humanos ele faz para conseguir isso? Eu vejo da seguinte forma, sabe, Arthur? A gente precisa, primeiramente, ser exemplo. Então, se você é um gestor de recursos humanos e existe uma equipe que trabalha com você, é importante que o que você espera dessas pessoas, você, em primeiro lugar, tenha essas atitudes. Então, por exemplo, se eu preciso que a minha equipe de trabalho seja uma equipe organizada, seja uma equipe que cumpre prazos, eu preciso ser a primeira pessoa a fazer isso. Então, eu preciso, a partir do exemplo, ser esse gestor, ser essa gestora, né? Ser esse líder. Quando a gente pensa num cenário em que nós estamos na atuação, né, ali na parte mais operacional, eu vejo que a gente precisa de características importantes, como a organização, usar ferramentas a nosso favor, então, de repente, usar uma matriz de organização de tarefas para que você possa produzir em menos tempo. Hoje a gente sabe que a produtividade ela não está relacionada a você trabalhar mais, né? Pelo contrário, é você fazer mais em menos tempo. É tanto que se pensa em propostas aí, e empresas mais voltadas para o futuro até, pensam não mais naquele trabalho convencional de você trabalhar de 8 às 18, mas de você ter ali uma produtividade
no menor espaço de tempo. Para que você alcance isso, é importante que você organize suas tarefas, você determine o que é prioridade, e às vezes a gente sabe que no dia a dia do trabalho existem muitas demandas simultaneamente, então você precisa entender se o seu supervisor te pede 3 coisas diferentes, você precisa elencar o que é mais importante e ter foco, né? Fazer cada uma das tarefas com foco para que você consiga concluir. Hoje a gente está vivendo um mundo, Arthur, de muitas distrações. O celular, por exemplo, é uma grande distração. E quando você leva ele para um ambiente de trabalho, piora mais ainda, porque algumas pessoas se utilizam do celular como ferramenta de trabalho. Então, você está ali fazendo uma tarefa, mas está o seu chefe mandando vários WhatsApps, por exemplo, te pedindo outras coisas. Então, você vai precisar elencar o que é mais importante para você ter foco. E aí você eliminar distrações, ter foco para fazer as suas atividades e dividir. O que é mais importante, você vai fazendo primeiro e sempre dar um check no que você consegue concluir. Se você entender que algo é importante, mas pode ser feito no dia seguinte, você também ter essa organização de tarefas e de prioridades. Eu acredito que hoje é um artifício que a gente se utiliza para melhorar nossa produtividade no trabalho. E, de novo, eliminar distrações sempre. Certo. O que a senhora poderia trazer para a gente aí que a senhora acha que é uma grande dificuldade para quem trabalha nesse setor de RH? Quais são as maiores dificuldades que um profissional encontra? Hoje eu acredito que uma grande dificuldade do RH é ele pensar no trabalho dele. O RH ele tem um trabalho que, ao mesmo tempo, é operacional, mas também é estratégico. Como assim? Ele precisa fazer tarefas do dia a dia, como fazer o recrutamento e seleção de pessoas, treinar e desenvolver pessoas, ele precisa pensar na gestão de remuneração, ele precisa fazer também a parte de departamento pessoal, muitas vezes, mas às vezes ele é a única pessoa no setor que faz aquilo tudo. Mas também precisa ter um trabalho estratégico, voltado, por exemplo, para treinamento de líderes, voltado para pensar em estratégias para reduzir custos trabalhistas, por exemplo, né? Tem gestor de RH que trabalha diretamente com a gerência, então ele se torna um parceiro de negócio daquele gerente. Ele precisa ter um conhecimento amplo da organização. Então, talvez uma dificuldade que o profissional de RH encontra hoje é conciliar a sua atividade operacional com o pensamento estratégico. Porque para pensar em estratégia, ele precisa de tempo, precisa estar com a mente limpa e organizada. E, às vezes, o trabalho operacional não permite isso. Um outro ponto que eu vejo também é nas relações pessoais. Profissionais de RH precisam gostar de pessoas. E quando a gente fala gostar de pessoas, não é apenas a parte boa, não é apenas de elogiar, de reconhecer, de dar tapinha nas costas, mas também, por exemplo, ter conversas difíceis. Por exemplo, dar um feedback negativo, onde aquela pessoa precisa melhorar, ela precisa ser um feedback de desenvolvimento. E não sempre vai ser uma conversa fácil, porque nem sempre a pessoa que está ali junto com aquele RH vai aceitar aquilo de bom grado. Então, ter conversas difíceis, né, também é um desafio do profissional de RH e, principalmente, equilibrar as relações que ele tem com as pessoas que trabalham naquela organização e as expectativas que a organização também tem desse profissional. Então, ele precisa entender o lado das pessoas que trabalham com ela, mas também entender, principalmente, as expectativas da organização para com aquelas pessoas. E aí, a partir da conciliação disso, talvez seja um outro desafio aí que o profissional de RH vai encontrar no mundo do trabalho. É muito problema, viu, professora? Que você rapaz, estava quase que caído aqui com isso aí, porque a coisa. Agora, a senhora pode dizer assim, quais são as qualidades? Uma boa comunicação é muito importante para um gestor de recursos humanos. Bora lá. Características importantes, né, para esse gestor. A gente já até comentou algumas aqui. Então,
ter um bom relacionamento interpessoal, né? Saber lidar com pessoas, eu acredito que é primordial. Uma vez, eu sempre digo isso em sala de aula, uma vez um aluno meu disse assim, prof, eu estou fazendo faculdade de RH, mas eu detesto trabalhar com pessoas. Mas eu dizia, bom, você tem dois problemas. O primeiro, está no curso errado. O segundo, são poucas as profissões hoje que você não lida com pessoas, né? Então, a menos que você seja um robô, né? E aí o robô vai lidar, até os robôs têm interação com pessoas, né? Então, é bem difícil. Então, relacionamento interpessoal é uma característica importante. Acredito que ser um constante aprendiz, né? A gente fala sobre o aprendizado ao longo da vida. Eu acho que essa é uma característica importante para qualquer profissional de RH, é você ter a capacidade de aprender o tempo todo, até mesmo desaprender o que você sabia. Por exemplo, a minha faculdade eu fiz em 2014, 2013, 2014. De lá para cá, muita coisa mudou, são quase 10 anos. Então, eu tive que desaprender muita coisa que eu aprendi até mesmo na faculdade e aprender uma nova realidade hoje, que é a que eu ensino em sala de aula, por exemplo. Então, essa capacidade de você estar constantemente aprendendo, desaprendendo e reaprendendo, que é o aprendizado ao longo da vida, é algo muito importante também. A RH precisa ser detalhista também, então estar atento aos detalhes, principalmente quando trabalha com planilhas. A gente trabalha com pessoas, mas também trabalha com números, também trabalha com indicadores, né? Também trabalha com resultados, né? Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, a gente fazia um trabalho para reduzir banco de horas. Então, todos os dias eu tinha que entregar um relatório para a minha gestão, mostrando a quantidade de horas que a equipe fez no dia anterior. E era um grande desafio para os gestores que trabalhavam lá, porque às vezes pela dinâmica do trabalho, os funcionários acabavam fazendo horas extras, o que era um custo para a organização. Então, todo o tempo a gente tinha que fazer campanhas de conscientização para mostrar para as pessoas, né, através daquele indicador do banco de horas, que muitas horas estavam sendo realizadas. Então, ser detalhista também, saber lidar com indicadores, também vai ser uma característica importante para esse RH ser bem sucedido. E, por fim, eu acredito, tem mais coisa, mas acho que as mais importantes é o RH ser um parceiro de negócio. Então, não se limite ao seu setor, entenda sobre o negócio da empresa que você está trabalhando. Eu trabalhei por 6 anos numa empresa que era um catering aéreo. Então, a gente fornecia refeições para as aeronaves, né, para as companhias aéreas. Então, eu precisava entender desde o almoxarifado até a saída da refeição pronta para a pista do aeroporto. E eu não precisava trabalhar no setor para entender, mas eu precisava conversar com as pessoas, entender o fluxo de atividades, desde o recebimento da matéria-prima até a saída do produto final para as companhias aéreas, porque tendo esse conhecimento, eu conseguia contratar melhor, eu conseguia entender qual era o perfil profissional mais apropriado para os cargos dentro da empresa que eu trabalhava. Então, você ter esse conhecimento do negócio também vai ser muito importante para contratações mais assertivas, para saber a necessidade de treinamento das minhas equipes e também para que você possa exercer esse papel mais estratégico dentro da organização, que é o que a gente chama de RH 4.0 e que é também o que as empresas têm buscado bastante hoje em termos de qualificação profissional. Nossa, que legal, professora. Aqui surgiu mais uma pergunta assim, né? Porque devido a esse crescimento, né, da tecnologia, eu queria saber como a senhora vê a expectativa de futuro para a sua profissão, né? Eu vejo, Arthur, que muitas coisas, alguns softwares já têm substituído os profissionais de RH. Vai saber... Te ouvi um pouco ruim agora, cortou um pouquinho aqui para mim. Eu ia perguntar à senhora justamente isso, né? A substituição das pessoas, né, dos gestores de RH em relação às inteligências artificiais, né? Porque ao meu ver, um gestor de recursos humanos, apesar de tudo, ele é um ser humano, então vai ter certas situações em que ele, por ser ser humano, ele vai saber um norte de
como resolver aquele problema, coisa que a inteligência artificial ali vai estar só programada para fazer aquilo, sim ou não, é demitir, contratar ou não. E eu acho que isso aí pode ser um prejudicial, né, para a empresa. Se substituir totalmente ou não. A nossa sorte, Arthur, é que a nossa profissão, mesmo com a inteligência artificial, ela ainda é uma profissão em ascensão, ainda é uma profissão que dentro do ranking aí das profissões que vão ser substituídas, a nossa, ela ainda está num ranking do tipo, ainda não chegou a nossa vez, né? Mas a gente observa, por exemplo, hoje, programa de computador, software que já faz triagem de currículo, por exemplo, né? Então, você vê uma triagem de currículo inicial que era feita antes pelo profissional de RH, que passava, às vezes, dias analisando currículos, hoje uma ferramenta, né, um software já faz isso em questão de minutos, né? Então, isso é um ganho para a gente, só que a gente precisa se lembrar do seguinte: a inteligência artificial ela veio para colaborar com o nosso trabalho e não para ficar no nosso lugar. Então, a inteligência artificial pode fazer uma triagem inicial, mas quem vai ter ali o feeling, quem vai ter a observação do perfil do profissional ainda vai ser uma outra pessoa. É como você mesmo disse, ainda vão ser pessoas lidando com outras pessoas. O que vai nos diferenciar e eu acho que, pensando aí num futuro do RH, é nós dominarmos as tecnologias que já fazem o trabalho operacional. Quando a gente dominar essa tecnologia que faz o trabalho operacional, a gente ainda vai estar bem no mercado. A gente ainda vai aí usar essas ferramentas como aliadas, né? Ainda vão nos ajudar e muito nesse sentido, né? Então, eu acredito que o que o nosso futuro nos reserva é ter mais conhecimento sobre as ferramentas tecnológicas e as inteligências artificiais voltadas para a RH. Já tem muito curso disso, inclusive, e é bem importante que a gente esteja inteirado dessas temáticas. Arthur, tu travou, Arthur, tu caiu, mas voltou, não foi? Oi, isso, professor. Você poderia repetir, por favor? Acabou que caiu Claro, aqui. repito sim. Repito sim. Eu estava dizendo o seguinte: a gente tem hoje, né, por exemplo, software que já faz a triagem inicial de currículos. Você coloca o perfil da vaga, escreve, né, digita lá o perfil da vaga e a inteligência ela já consegue fazer uma triagem bem fidedigna, bem precisa aí de muitos currículos. O que nos reserva para o futuro do RH, na minha visão, é ter domínio dessas inteligências artificiais que já fazem essa tarefa operacional. Então, a gente vai precisar manusear essas ferramentas. Por exemplo, ainda vai ser uma pessoa que vai escrever lá qual é o perfil que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar ter domínio dessas ferramentas e sair mais do operacional, porque já vão ter inteligências artificiais que vão fazer isso para a gente, ir mais para um lado estratégico, é pensar no crescimento dessa organização, é pensar em utilizar as pessoas de forma estratégica para que essas organizações cresçam ainda mais, que é isso que a gente chama de parceiros de negócio. Então, o RH ele acaba exercendo essa função de parceiro de negócio. Eu acredito que esse é o nosso futuro e utilizar a inteligência artificial como nossa aliada, né? Ter domínio da inteligência artificial e de outras ferramentas e software que vão ajudar a gente a trabalhar melhor, né? A fazer menos o operacional e pensar mais no estratégico. Então, um trabalho conjunto com as inteligências artificiais será bastante positivo nesse sentido que a senhora falou, não é isso? Exatamente. Para mim aqui já ficou tudo muito explicado, professora. Gostaria de agradecer a sua presença e ter disponibilizado um pouco do seu tempo do dia de hoje para estar participando aqui dessa entrevista. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu e minha amiga Jeane, que ela também está trabalhando aqui em conjunto comigo, está lhe agradecendo muito. E que, se Deus quiser, aqui daqui para frente, a
senhora vai ter ajudado muitas pessoas, tanto jovens como novos empreendedores aí no seu futuro. Desde já, obrigado, professora. Arthur, eu que agradeço. Muito obrigada pela confiança, pelo convite. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado, professora. Imagina. Tchau, tchau. Tchau.